Havia um homem que orava todos os dias, lia sua Bíblia, cantava nos cultos e ainda assim sentia o coração vazio. Até que uma noite, Deus lhe mostrou a razão, e ela não tinha nada a ver com pecado. Existe uma pergunta que atormenta o coração de muita gente que ama a Deus, e mesmo assim vive uma vida espiritual seca como o deserto sem chuva. A pergunta é simples, mas dói como espinho. Por que eu oro, eu leio, eu canto, eu sirvo e não sinto nada? Por que outros parecem viver num rio constante da presença de Deus, enquanto eu me sinto como quem bate numa porta trancada? Eu preciso te contar uma verdade que poucos pregadores têm coragem de dizer hoje. A maioria dos cristãos nunca vai sentir Deus de verdade. Não porque Deus se escondeu, não porque Ele parou de agir, mas porque aprenderam a buscar tudo, menos a Ele mesmo. Aprenderam a buscar a bênção, a resposta, o alívio, o milagre. E quando a bênção não vem na hora certa, concluem que Deus está longe. Mas Deus nunca esteve longe. Fomos nós que trocamos o doador pelos dons. Pense numa criança pequena que corre para o colo do pai só quando quer um presente. Ela abraça, sorri, pede, recebe e sai correndo de novo para brincar. O pai ali, de braços abertos, esperando, vendo o filho ir embora, assim que a mão se enche do que queria. Não é isso que muitos de nós fazemos com Deus? Corremos até Ele na hora do desespero, choramos, pedimos, e assim que a resposta chega, voltamos para a nossa rotina, esquecendo de quem nos socorreu. E depois nos perguntamos por que a presença de Deus parece tão distante nos dias comuns, quando não há crise nenhuma nos empurrando para os braços dele. Charles Spurgeon, aquele que tantos chamam de príncipe dos pregadores, disse certa vez algo que atravessa gerações, que um cristão sem comunhão com Deus é como um peixe fora d'água. Pode até se debater, pode até parecer vivo por um instante, mas está morrendo lentamente por dentro. E é exatamente isso que acontece com tantos de nós. Vivemos debatendo, lutando, cumprindo obrigações religiosas, mas fora da água viva que só a intimidade com Deus pode oferecer. Vou te mostrar algo no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, onde Deus faz uma acusação seríssima contra o seu povo, que eles cometeram 2 males, abandonaram a Deus, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Minha querida alma, isso é exatamente o que muitos de nós temos feito. Cavamos cisternas, cisternas de rotina religiosa, cisternas de aparência espiritual, cisternas de conhecimento bíblico sem vida. E ficamos ali sedentos, ao lado de poços vazios enquanto a fonte continua correndo, esperando que alguém volte a beber dela. Você já reparou como é possível estar dentro de uma igreja, cantando os hinos mais bonitos, e o coração estar em outro lugar? Já reparou como dá para orar todos os dias, com palavras decoradas e nunca realmente conversar com Deus? Isso não é hipocrisia, minha querida alma. Na maioria das vezes, é apenas um coração que nunca foi ensinado a buscar profundidade. Fomos treinados para performance, não para presença. Fomos treinados para religião, não para relacionamento. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Um teólogo pode saber tudo sobre o caráter divino e nunca ter sentido o toque dele. Um pregador pode discursar sobre o amor de Deus e ter o coração gelado por dentro. E há uma senhora simples que mal sabe ler, ajoelhada no quarto chorando diante do Senhor, que conhece mais da glória de Deus do que muito doutor em teologia. Porque intimidade não se aprende em livro. Intimidade se constrói em silêncio, em entrega, em tempo. Eu já vi gente que decorou a Bíblia inteira e não consegue chorar diante de Deus. E já vi gente que mal terminou o colégio, mas quando fecha os olhos para orar, o quarto parece mudar de temperatura. A diferença não está na quantidade de conhecimento. A diferença está em quem realmente parou, calou a boca e deixou o coração se abrir diante daquele que já conhece cada pensamento antes mesmo que ele exista. Porque no fim das contas, minha querida alma, Deus não está procurando gente inteligente, Ele está procurando gente disponível. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse algo que resume tudo isso. Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repare que ele não disse quem trabalha para mim ou quem serve a mim. Ele disse quem permanece. A palavra é permanecer, é ficar, é morar. É como um casal que não troca apenas visitas rápidas, mas divide a mesma casa, a mesma mesa, o mesmo leito. Deus não quer visitas de domingo, Ele quer morada. E aqui está o segredo chocante que ninguém te contou, minha querida alma. A maioria dos cristãos nunca vai sentir Deus de verdade porque nunca pagaram o preço da permanência. Não é falta de amor a Deus. Muitas vezes é falta de tempo dedicado a Ele, num mundo que nos ensinou a correr por tudo, menos pelo que realmente importa, porque a intimidade exige tempo, e tempo é a moeda mais cara que existe hoje. Preferimos rapidez. Preferimos oração de 30 segundos antes de dormir. Preferimos um culto de 1 hora por semana e achamos que isso deveria ser suficiente para sustentar um relacionamento com o Criador do Universo. Minha querida alma, nenhum casamento sobrevive assim. Nenhuma amizade sobrevive assim. E a nossa relação com Deus? Também não. Eu quero te convidar ainda nesta parte a considerar algo que preparamos com muito cuidado e oração para você. Escrevemos um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, pensando exatamente em pessoas como você, que sentem essa distância e querem de verdade voltar a experimentar a presença viva do Senhor, não apenas ouvir falar dele. Não é uma fórmula mágica, não é um curso de teologia complicado. É um caminho simples diário para reaprender a morar na presença de Deus dia após dia, até que a intimidade que parecia perdida volte a pulsar dentro de você. O link está fixado logo ali no primeiro comentário, e se o seu coração está cansado dessa distância, esse pode ser exatamente o próximo passo que você estava esperando. Antes de seguirmos, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa palavra já está tocando o seu coração, se você já reconhece que talvez tenha cavado cisternas rotas em vez de beber da fonte, se inscreva agora mesmo neste canal, porque nas próximas partes eu vou te mostrar exatamente onde essas cisternas se formam na vida de um cristão e como Deus quer te tirar delas para te levar de volta à fonte de água viva. Essa jornada está apenas começando e eu não quero que você perca nenhuma palavra do que vem a seguir. Deixa eu te mostrar onde essas cisternas rotas costumam se formar, minha querida alma, porque a maioria das pessoas nem percebe o momento exato em que trocou a fonte pelo poço vazio. Isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda um dia e decide abandonar a intimidade com Deus. Isso acontece aos poucos, numa distração aqui, numa pressa ali, até que, sem perceber, você está vivendo de memória espiritual, comendo do maná de ontem, tentando se alimentar de uma experiência que já passou. A primeira cisterna rota é a rotina sem presença. Você continua fazendo tudo o que sempre fez, orando antes de dormir, lendo um versículo de manhã, indo ao culto de domingo. Mas o coração já não está mais ali. As palavras saem da boca, mas não sobem do peito. É como um casal que continua morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas que há anos não conversa de verdade. Existe convivência, mas não existe intimidade. E é exatamente assim que muita gente trata a sua relação com Deus. Presença física, ausência de coração. Você já reparou como é possível repetir a mesma oração todos os dias, quase decorada, sem realmente pensar no que está dizendo? Senhor, obrigado por este dia. Abençoa minha família, perdoa meus pecados. São palavras boas, verdadeiras, mas se tornaram automáticas, como quem escova os dentes pela manhã. E Deus, que deseja conversa, não decoreba. Fica esperando que aquele coração desperte de novo, que aquelas palavras voltem a significar alguma coisa. A segunda cisterna rota é a substituição da comunhão pela ocupação. Isso é sutil, e por isso engana tanta gente sincera. Você começa a servir na igreja, a ajudar nos ministérios, a se envolver em tantas atividades boas que confunde trabalhar para Deus com estar com Deus. São coisas diferentes, minha querida alma. Marta estava servindo, ocupada,
se desdobrando na cozinha enquanto Jesus estava sentado ali na sala. E Maria, a irmã dela, escolheu sentar aos pés do Mestre e simplesmente ouvir. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42, Jesus disse algo que ainda hoje incomoda quem vive correndo: que Maria escolheu a boa parte que não lhe seria tirada. Não foi a ocupação de Marta que Jesus condenou, foi a ansiedade dela, a distração dela, a incapacidade dela de simplesmente parar e estar presente. Quantos de nós somos Marta hoje? Cheios de reuniões, de escalas, de compromissos religiosos, tão ocupados fazendo coisas boas para Deus que esquecemos de ficar com Deus. E no fim do dia, caímos exaustos na cama, tendo cumprido a agenda espiritual inteira, mas sem ter trocado uma palavra sincera com aquele que amamos servir. É possível passar a vida inteira trabalhando para o reino e nunca conhecer intimamente o Rei. A terceira cisterna rota, e talvez a mais dolorosa, é a mágoa disfarçada de fé. Você já orou por algo com todo o coração, esperou, chorou, jejuou, e a resposta não veio da forma que você esperava? Isso deixa marca, e muita gente, sem perceber, constrói uma parede entre o coração e Deus depois de uma decepção assim. Continua indo à igreja, continua orando, mas por dentro há uma desconfiança silenciosa. Eu não sei se posso confiar totalmente, que nunca é dito em voz alta, mas que impede a intimidade de se aprofundar. Você não abandonou a fé, mas também não entregou o coração inteiro de novo. E Deus, que conhece cada camada da sua dor, espera pacientemente que você volte a confiar, não porque Ele precise, mas porque você precisa dessa cura. Existe um versículo no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18, que fala diretamente para quem está nessa condição: que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Repare que Deus não disse que está perto de quem tem tudo resolvido. Ele disse que está perto de quem tem o coração quebrado. Então, se você é alguém que carrega uma decepção antiga com Deus, uma oração que nunca foi respondida como você queria, um luto que ainda dói, saiba que você não está distante dele por causa disso. Pelo contrário, é exatamente nesse lugar de coração partido que ele promete se aproximar. Talvez você esteja se lembrando agora de um pedido específico. Um filho que você orou para voltar e ainda não voltou. Uma cura que você implorou e não chegou do jeito que você sonhou. Um casamento que você lutou para salvar e mesmo assim se desfez. Eu não estou aqui para te dar uma resposta fácil sobre por que Deus permite certas coisas. Mas eu posso te dizer, com toda a certeza que a palavra me dá, que a distância que você sente hoje não é rejeição divina. É, na maioria das vezes, uma ferida que você nunca trouxe abertamente diante dele, preferindo guardá-la, cuidar dela sozinho, como se pudesse curá-la com as próprias forças. A quarta cisterna rota é o excesso de ruído. Vivemos numa época em que o silêncio virou artigo raro. Tem tela, tem notificação, tem música o tempo inteiro, tem voz humana enchendo cada segundo do nosso dia. E quando finalmente sentamos para orar, a mente continua acelerada, pulando de pensamento em pensamento, incapaz de ficar quieta por mais de um minuto. Não é falta de amor a Deus. É um coração que esqueceu como se faz silêncio. E intimidade, minha querida alma, exige silêncio. Exige espaço vazio onde a voz de Deus possa ser ouvida sem competir com 1000 outras vozes. Já pensou por que tantos dos grandes encontros com Deus na Bíblia aconteceram longe do barulho? Elias não ouviu a voz de Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ouviu num silvo suave e delicado, depois que tudo se aquietou. Moisés subiu ao monte sozinho para receber a lei. Jesus, tantas vezes, se retirava dos discípulos e das multidões para orar a sós, de madrugada, num lugar deserto. Se até o próprio Filho de Deus buscava silêncio para manter comunhão com o Pai, o que nos faz pensar que conseguiremos intimidade real vivendo cercados de barulho o tempo inteiro? Eu quero que você pare agora só por um instante e se pergunte com sinceridade:
Qual dessas cisternas você tem cavado? Talvez seja a rotina sem presença. Talvez seja a ocupação disfarçada de serviço. Talvez seja aquela mágoa antiga que você nunca colocou diante de Deus com honestidade. Ou talvez seja simplesmente o barulho constante que não te deixa escutar. Seja qual for, a boa notícia é que cisterna rota se conserta. Fonte que secou pode voltar a jorrar, com a mesma força de antes, muitas vezes até maior. E é exatamente sobre esse caminho de restauração, prático e possível, que eu quero continuar falando com você agora. O primeiro passo da restauração, minha querida alma, não é uma técnica nova de oração, nem um método complicado que promete resultados rápidos. O primeiro passo é a honestidade. Você precisa parar de fingir diante de Deus que está tudo bem quando não está. Precisa parar de repetir frases bonitas na oração enquanto o coração grita outra coisa por dentro. Deus não se impressiona com discurso religioso. Ele se aproxima do coração sincero, mesmo que esse coração esteja cheio de raiva, de dúvida, de cansaço. Existe uma cena no livro de Jó que sempre me toca profundamente. Depois de perder os filhos, os bens, a saúde, Jó não escondeu sua dor diante de Deus. Ele questionou, ele reclamou, ele chegou a desafiar o Criador a lhe dar explicações. E o mais surpreendente é que no final do livro, Deus não repreendeu Jó por sua sinceridade. Repreendeu os amigos dele, que tentaram justificar Deus com respostas prontas e vazias. Isso nos ensina algo poderoso. Deus prefere um coração honesto que grita do que um coração fingido que sussurra elogios vazios. Quantas vezes nós escondemos de Deus exatamente aquilo que Ele já sabe? Como se pudéssemos enganá-lo com um sorriso espiritual, uma postura correta, uma linguagem de fé, enquanto por dentro estamos desmoronando. A intimidade nasce quando você para de representar um papel e começa a se apresentar como realmente é. É quando você diz: Senhor, eu estou cansado. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu sinto raiva, sinto medo, sinto vazio. E descobre que ao invés de um raio cair sobre você, o que desce é um abraço. Pense em como você se comporta com alguém que ama de verdade. Com essa pessoa, você não usa máscara. Você chora se precisa chorar, você reclama se está frustrado, você conta os detalhes bobos do seu dia porque sabe que será ouvido sem julgamento. Por que então tantas vezes tratamos Deus com mais formalidade do que tratamos um amigo próximo? Por que escolhemos as palavras mais corretas para orar, ao invés de simplesmente conversar, do jeito cru e verdadeiro que conversamos com quem confiamos de verdade? A oração não precisa ser um discurso. Pode ser um desabafo, pode ser um silêncio compartilhado, pode ser uma lágrima que já diz tudo o que a boca não consegue formular. O segundo passo é reaprender a esperar. Vivemos numa geração que quer tudo instantâneo, e essa mentalidade contaminou até a nossa vida espiritual. Queremos sentir a presença de Deus com a mesma rapidez que abrimos um aplicativo no celular. Mas intimidade nunca funcionou assim, nem entre pessoas, nem com Deus. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 25, está escrito que o Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Repare que a promessa é para quem espera, para quem busca, não para quem exige respostas imediatas e desiste no primeiro silêncio. Esperar em Deus não é ficar parado sem fazer nada. É continuar buscando, continuar se apresentando diante dele, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É como um lavrador que planta a semente e não vê fruto no dia seguinte, nem na semana seguinte, mas continua regando, continua cuidando, porque sabe que o tempo da colheita virá. A presença de Deus muitas vezes funciona assim. Não é instantânea, é cultivada. Eu conheço histórias de pessoas que passaram anos numa espécie de deserto espiritual, orando sem sentir resposta, buscando sem enxergar mudança, e que justamente quando estavam prestes a desistir, experimentaram uma virada tão profunda que tudo o que veio antes fez sentido. O deserto não era castigo, era preparação. E se você está nesse lugar agora, talvez o que pareça silêncio de Deus seja na verdade um tempo de moldagem
que antecede algo muito maior do que você imagina. O terceiro passo é a entrega do controle. Isso é difícil de admitir, mas muita gente vive tentando administrar Deus como quem administra uma agenda. Definimos como ele deveria agir, quando deveria responder, de que forma deveria se manifestar. E quando ele age fora do nosso roteiro, nos frustramos, nos afastamos, achamos que ele nos abandonou. Mas intimidade verdadeira exige entrega, exige dizer, como Jesus disse no jardim, antes da cruz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, é o retrato mais puro de rendição que existe nas Escrituras. E é justamente nesse lugar de entrega e não de controle que a presença de Deus se torna mais real. Existe também um quarto elemento essencial nesse caminho, que é a prática da gratidão em meio à espera. Enquanto você espera, enquanto o coração ainda dói, é possível agradecer pelo que já existe, pela respiração de hoje, pelo teto sobre a cabeça, por alguém que ligou perguntando como você está. A gratidão não nega a dor, mas abre uma porta que a queixa constante mantém fechada. Um coração grato tem mais espaço para sentir Deus do que um coração amargurado, mesmo que ambos estejam passando pela mesma dificuldade. Isso não significa fingir felicidade que você não sente. Gratidão verdadeira convive perfeitamente bem com lágrimas. Dá para chorar e agradecer no mesmo instante. Dá para dizer: Senhor, isso dói, mas eu ainda te reconheço bom, sem nenhuma contradição. Foi assim que tantos homens e mulheres de fé atravessaram os piores momentos da vida, sem perder a comunhão com Deus. Não porque a dor desapareceu, mas porque escolheram manter os olhos fixos naquele que nunca os abandonou, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Eu sei que tudo isso pode parecer distante da sua realidade agora, minha querida alma. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem numa fase de muita dor, de muita dúvida, perguntando se realmente é possível voltar a sentir o que sentia antes, ou até sentir pela primeira vez algo que nunca sentiu. Talvez você já tenha tentado de tudo, já tenha lido livros, assistido pregações, participado de correntes de oração, e mesmo assim, o vazio continue ali, teimoso, incomodando. Eu quero te dizer com toda a convicção que tenho: é possível. Deus não muda. A distância que existe não está do lado dele. E se você está disposto a ser honesto, a esperar com paciência e a entregar o controle que insiste em segurar, a fonte de água viva ainda está ali, pronta para jorrar de novo dentro de você, com a mesma intensidade de outros tempos, talvez até maior. Mas existe ainda um obstáculo silencioso, talvez o mais perigoso de todos, que impede muita gente sincera de experimentar essa intimidade. E é sobre ele que eu quero falar com você agora, porque ele se disfarça tão bem que quase ninguém o reconhece a tempo. Esse obstáculo silencioso, minha querida alma, tem um nome que talvez você nunca tenha ouvido num culto: comparação espiritual. É aquele momento em que você olha para a experiência de outra pessoa com Deus e começa a medir a sua própria fé por aquele padrão. Vê alguém chorando durante um louvor, levantando as mãos, testemunhando um milagre impressionante, e pensa consigo mesmo: por que eu nunca senti isso? O que há de errado comigo? E ali, sem perceber, você planta uma semente de desqualificação que cresce silenciosamente, afastando você ainda mais da confiança de que Deus também quer se revelar a você, do seu próprio jeito. Deus não trata duas pessoas exatamente da mesma forma, porque ele não fez duas pessoas exatamente iguais. Ele falou com Elias no silêncio, mas apareceu a Moisés numa sarça ardente. Chamou Paulo com uma luz que o cegou no caminho de Damasco, mas chamou Samuel com um sussurro suave, no meio da noite, enquanto ele ainda era criança. Se Deus usa métodos tão diferentes para se aproximar de pessoas diferentes, por que insistimos em achar que só existe uma forma correta de sentir a presença dele? Talvez você nunca vá chorar copiosamente num culto, e talvez isso não signifique nada de errado com sua espiritualidade. Talvez a sua intimidade com Deus se manifeste no silêncio de um quarto, na leitura pausada de um salmo, na paz que preenche o peito
quando você finalmente para de correr. Eu já conversei com pessoas que se sentiam culpadas por não chorarem durante os cultos, como se lágrimas fossem o único termômetro válido de espiritualidade. E também já conversei com pessoas extremamente emotivas que choravam com facilidade, mas que fora daquele momento específico não tinham disciplina nenhuma de oração ou leitura da palavra. A emoção do momento não é a medida da intimidade. A fidelidade no cotidiano, essa sim, revela o verdadeiro estado do coração diante de Deus. Existe uma passagem no livro dos Reis que ilustra isso lindamente. O profeta Elias estava exausto, deprimido, achando que era o único que ainda servia a Deus fielmente. E Deus não o repreendeu por essa sensação. Enviou um anjo para alimentá-lo, deixou que ele dormisse, cuidou primeiro do corpo cansado antes de falar ao espírito. Só depois, num monte, veio o vento, o terremoto, o fogo, e Deus não estava em nenhum deles. Estava no silvo suave e delicado que veio em seguida. Isso está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 19. Deus sabia exatamente do que Elias precisava, e não era um espetáculo, era intimidade silenciosa. Outro obstáculo que atrapalha muita gente sincera é a culpa que nunca foi resolvida. Existem pessoas que carregam anos de peso por um erro do passado, um pecado que já foi perdoado por Deus, mas que a própria consciência se recusa a soltar. E essa culpa não resolvida cria uma distância artificial, porque a pessoa começa a se sentir indigna demais para se aproximar de Deus, como se precisasse primeiro se limpar sozinha antes de voltar à presença dele. Mas a verdade das Escrituras é exatamente o oposto. No livro de 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é você quem se purifica antes de vir, é a vinda até Ele que purifica. Quantas vezes você já orou, mas por dentro pensava: Deus deve estar cansado de mim de tantas vezes que eu falho e volto a pedir perdão. Isso não vem de Deus. Isso vem de uma mentira antiga que tenta convencer o ser humano de que o amor divino tem limite, de que existe um número máximo de vezes que se pode ser perdoado antes que a porta se feche. Mas o amor de Deus não funciona como o amor humano, que se cansa, que se esgota, que eventualmente desiste. O profeta Jeremias descreve, no capítulo 31 do seu livro, que esse amor é eterno e que é por bondade que Deus continua atraindo o seu povo para si. Não existe prazo de validade para a graça. Pense em quantas vezes um filho pequeno cai, se machuca e corre chorando para o colo do pai, mesmo sabendo que foi desobediente ao subir onde não devia. O pai não olha para o joelho ralado e diz: "Você não merece colo hoje." Ele abraça primeiro, cuida do machucado e só depois com ternura ensina a lição. Se um pai terreno imperfeito age assim, quanto mais o Pai Celestial, que é a própria definição de amor, estaria disposto a fazer o mesmo por você, sempre que você voltar, por mais vezes que seja necessário. E há ainda um terceiro obstáculo, talvez o mais comum de todos: viver comparando hoje com um ontem espiritual idealizado. Muita gente teve, em algum momento da vida, uma experiência forte com Deus, numa conversão, num retiro, num momento de crise superada. E desde então passou a medir toda a vida espiritual por aquele pico emocional único. E quando a rotina normal da fé, mais silenciosa, mais constante, não produz o mesmo êxtase, a pessoa conclui que esfriou, que perdeu algo, que precisa recuperar aquilo que sentiu antes. Mas intimidade não é feita só de picos, é feita principalmente de constância. É o cônjuge que ama no dia comum, sem festa, sem flores, apenas presente, fiel, ali. Essa fidelidade silenciosa muitas vezes vale mais aos olhos de Deus do que um momento passageiro de emoção intensa. Se você reconheceu alguma dessas armadilhas na sua própria jornada, minha querida alma, eu preciso que você entenda algo com clareza. Nenhuma delas é maior do que a disposição de Deus em se revelar a você. Nem a comparação, nem a culpa, nem a saudade de um momento antigo. Ele está aqui, agora,
esperando que você pare de medir a sua fé pela régua alheia e comece a construir a sua própria história de intimidade, no seu ritmo, do seu jeito, sem pressa e sem comparação. E talvez seja justamente por causa dessas armadilhas que tanta gente desiste antes da hora. Desiste de buscar mais fundo porque comparou sua caminhada com a de outra pessoa. Desiste de se aproximar porque carrega uma culpa que já foi perdoada, mas nunca foi verdadeiramente recebida como perdão. Desiste de esperar por algo novo porque está presa a uma lembrança antiga, tentando reviver um momento que já cumpriu seu propósito. Mas Deus não terminou a obra dele em você. Ainda existe história por vir. Ainda existe presença por experimentar. Ainda existe profundidade por descobrir, se você estiver disposto a seguir adiante sem essas amarras invisíveis. Agora que você já entende onde as cisternas se formam e quais obstáculos silenciosos tentam sabotar essa jornada, minha querida alma, eu quero te mostrar como é, na prática, o caminho de volta à fonte. Porque conhecimento sem aplicação não muda vida nenhuma. É preciso transformar tudo isso em hábito, em prática diária, em decisão renovada, a cada manhã. O primeiro hábito que restaura a intimidade é separar um tempo fixo, ainda que pequeno, exclusivamente para estar com Deus, sem pedir nada, sem correr para a próxima tarefa. Não é hora de leitura rápida de um versículo enquanto se prepara o café. É um tempo dedicado, mesmo que sejam apenas 10 ou 15 minutos no início, onde você simplesmente está ali, presente, de coração aberto. Jesus tinha esse hábito. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, registra que, de madrugada, bem antes de amanhecer, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, que já vivia em perfeita comunhão com o Pai, sentia necessidade de um tempo reservado, quanto mais nós que ainda estamos aprendendo a caminhar nessa intimidade. Não importa se o seu horário disponível é de manhã cedo, antes de todos acordarem, ou tarde da noite, quando a casa finalmente silencia. O que importa é a consistência, não a perfeição. Escolha um horário que caiba na sua realidade, não no ideal de outra pessoa. Alguns encontram Deus melhor no início do dia, com a mente fresca. Outros preferem a noite, quando o corpo já descansou das tarefas. Não existe horário sagrado fixo. Existe disposição do coração, em qualquer hora que ele esteja disponível para se encontrar com o Criador. O segundo hábito é trocar a leitura apressada da Bíblia pela meditação lenta. Muita gente lê capítulos inteiros correndo, cumprindo meta, sem realmente parar para pensar no que acabou de ler. Experimente o oposto. Pegue um único versículo, releia várias vezes, deixe que aquelas palavras penetrem. Pergunte a Deus o que Ele quer te dizer, especificamente através daquele texto naquele dia. Não é sobre quantidade de páginas, é sobre profundidade de encontro. Um único versículo meditado com o coração aberto pode transformar mais uma vida do que 10 capítulos lidos apenas para cumprir tabela, sem deixar marca nenhuma na alma. O terceiro hábito é a prática da oração conversacional, ao longo do dia inteiro, não apenas em momentos específicos. Isso significa falar com Deus enquanto você dirige, enquanto lava a louça, enquanto caminha. Não precisa ser formal. Pode ser um simples "Senhor, obrigado por esse momento ao ver um pôr do sol", ou um "Me ajuda agora, Pai", no meio de uma situação difícil no trabalho. Essa prática vai aos poucos quebrando a barreira artificial que criamos entre vida espiritual e vida comum, até que você perceba que toda a sua vida pode ser vivida na presença constante dele. O quarto hábito, talvez o mais desafiador para os dias de hoje, é a prática do jejum de distrações. Não estou falando necessariamente de jejum de comida, embora isso também tenha seu valor espiritual profundo. Estou falando de separar momentos sem celular, sem televisão, sem ruído externo, apenas para estar em silêncio diante de Deus. No início, esse silêncio incomoda. A mente, acostumada ao estímulo constante, fica inquieta, ansiosa, querendo pegar o telefone. Mas, se você perseverar, esse desconforto inicial dá lugar a uma quietude profunda,
onde a voz de Deus, que sempre esteve falando, finalmente consegue ser ouvida com clareza. Experimente ainda hoje, 15 minutos sem tela nenhuma. Apenas sentado, respirando, entregando a Deus os pensamentos que insistem em aparecer. Não tente forçar uma experiência espetacular. Apenas esteja presente. Com o tempo, esses minutos de silêncio deixarão de ser um peso e se tornarão o momento mais aguardado do seu dia, porque é ali, na quietude, que muitas das respostas que você tanto busca começam a se revelar, não como uma voz audível, mas como uma paz que explica coisas que palavras não conseguiriam explicar. O quinto hábito é a gratidão registrada, seja num caderno, seja mentalmente antes de dormir. Terminar o dia listando, mesmo que sejam 3 coisas simples, pelas quais você é grato, treina o coração a enxergar a bondade de Deus, mesmo em dias difíceis. Isso muda a perspectiva com o tempo. Ao invés de dormir remoendo o que faltou, você dorme lembrando do que Deus já providenciou. E isso prepara o coração para acordar mais sensível à presença dele no dia seguinte. Nenhum desses hábitos, minha querida alma, exige talento especial, dinheiro ou conhecimento teológico avançado. Exigem apenas disposição e constância. E é exatamente aí que mora a beleza dessa jornada. Ela está ao alcance de qualquer pessoa disposta a buscar. Seja um pastor experiente, seja alguém que acabou de conhecer a Deus há poucos meses, seja você, que talvez esteja recomeçando depois de anos de distância. A intimidade não é privilégio de poucos escolhidos. É convite aberto para todo aquele que decide parar, buscar e permanecer. Existe uma promessa linda no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz que buscareis a Deus e o encontrareis quando o buscardes de todo o coração. Repare que a condição não é ser perfeito, não é nunca falhar, não é ter uma teologia impecável. A condição é buscar de todo o coração. É isso que muda tudo. Não é a intensidade da emoção que você sente num culto específico. É a constância silenciosa de quem decide, dia após dia, buscar aquele que sempre esteve esperando para ser encontrado, mesmo nos dias em que a busca parece não render fruto imediato. E quando você começa a viver assim, algo surpreendente acontece. A vida cotidiana ganha um colorido diferente. As dificuldades continuam existindo, porque essa vida não promete ausência de provações, mas a maneira como você atravessa cada uma delas muda completamente, porque agora você não está mais sozinho tentando resolver tudo com as próprias forças. Você está andando de mãos dadas com aquele que criou o universo e que ainda assim se interessa por cada detalhe da sua história pessoal. Talvez você comece essa semana ainda incerto, ainda com aquela sensação antiga de distância, teimando em voltar. Isso é normal. Restauração não é interruptor que se liga de uma vez. É processo, é caminhada, é decisão renovada a cada manhã que amanhece. Mas eu posso te garantir, com base em tudo que a palavra de Deus revela sobre o caráter dele, que quem busca com sinceridade, mais cedo ou mais tarde, encontra. Que o encontro, quando finalmente acontece, faz valer cada dia de espera, cada hábito construído com esforço, cada momento de silêncio que antes parecia inútil e que, no fim, se revela como o próprio caminho para a presença viva de Deus. Se essa mensagem tocou algo dentro de você hoje, eu quero te convidar mais uma vez a conhecer o nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Link fixado no primeiro comentário. Ele foi feito para caminhar com você, dia após dia, nesse recomeço que a sua alma tanto pede. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter dedicado esse tempo a buscar mais de Deus. Se essa palavra edificou o seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e conte aqui nos comentários o que mais tocou você hoje. Continue por aqui, porque o próximo vídeo já está te esperando, com mais uma palavra preparada especialmente para o seu momento.